Boa tarde a todos. Estamos começando mais um Caminhos Online. O Caminhos Online é esse webinar. Já estamos no programa número 33, 33º programa que fazemos. E a ideia hoje é fazer uma conversa, um percurso praticamente da mídia estática à mídia digital, pegando, evidentemente, do nosso prisma, do digital out of home. Hoje temos um convidado ilustre, que é o Pedro Barba Stefano, que é sócio-diretor da Meta 29. Eu conheço o Pedro há muitos anos e é um desses profissionais muito respeitados pelo mercado, e, nesse sentido, é sempre interessante trazer uma pessoa assim para conversar. Tudo bem, Pedro? Bem-vindo. Tudo bem, Gera. Bom, prazer estar aqui com vocês. Espero dar alguma contribuição aí para esse caminho do digital. Então, você já tem toda uma grande história individual na tua participação no mercado profissional e também com a tua empresa, a Meta 29. Para mim, foi super interessante. A Meta 29 tem entrado também para a BDO, que é mais uma empresa de qualidade que passa a fazer parte, digamos, dessa comunidade dos digitais out of home. Mas conta para a gente um pouco como é a Meta 29, como que vocês começaram e em que estágio vocês estão hoje. Bom, a Meta 29 esse ano já está completando 20 anos. Nós nascemos num ambiente que se denominava mídia extensiva, mídia exterior, mídia alternativa. E hoje a gente está nesse guarda-chuva do out of home. E, basicamente, eu me sinto bem confortável de poder falar sobre o caminho, né, de onde nós viemos até o digital, porque a nossa busca desde a origem foi o caminho da interatividade. Então, nós tivemos 3 pilares que foram, né, a estrutura básica que fez com que nós chegássemos nesses 20 anos. Um pilar tentando nos diferenciarmos e buscarmos a interatividade no ambiente indoor através do estético, né? No passado, nós tentamos trabalhar bastante com peças com aço escovado, plantas vivas, a imagem convencional, estática, mas a interatividade estava nas peças. Depois nós buscamos um outro pilar, que foi a arte como suporte para a publicidade. Nós tivemos o apoio de 2 curadoras que fizeram, né, a curadoria de vários espaços alternativos em São Paulo, dentre os quais o Metrô, que é uma grande galeria a céu aberto. E aí a gente passou a utilizar a arte naquele modelo da arte contemporânea dos anos 60, de Andy Warhol, né, fazendo releituras de campanhas publicitárias, releituras de logomarcas. Aí fizemos mais de uma centena de projetos, basicamente dentro dos aeroportos brasileiros. E o terceiro pilar foi o pilar da tecnologia. Então, quando eu falo que eu me sinto confortável, é porque realmente, desde 1995, 96, nós instalamos os primeiros totens multimídias dentro dos aeroportos, com telas, e, na época, a gente abastecia o conteúdo com disquete. Então, realmente, eu posso dizer que a gente pegou o processo desde o início, né, e nós instalamos diversos totens interativos nas salas de embarque dos principais aeroportos. Depois passamos por uma evolução, criamos centros de informações integrados, totens abastecedores de palm top, e, recentemente, acabamos migrando naturalmente aí para o suporte do digital. E essa mudança recente de vocês para o suporte digital, você nota que é uma tendência? Ou seja, quem está hoje praticamente na chamada mídia estática, mais dia, menos dia, vai ter que virar para essa área? Olha, eu não tenho dúvida, viu, Gerard? Porque, assim, essa ferramenta hoje ela é hiperacessível, o inibidor não é mais custo. Então, vários pontos de estático já estão se tornando naturalmente digitais. Isso em qualquer ambiente, academias, elevadores, shoppings, e o aeroporto também não é diferente. Então, nós acabamos migrando. O que a gente tenta fazer na Meta 29 é tentar privilegiar o grande formato digital. Então, nós criamos uma rede de LCDs Walls em Congonhas, fizemos esse trabalho também em BH, e a gente está trilhando agora também fazer isso daí nos aeroportos de menos fluxo de passageiros, não podemos dizer que são aeroportos menos importantes, mas aeroportos que têm menos fluxos de passageiros do que o eixo Rio-São Paulo. Agora, quando você
começa a explorar, digamos, essa área de mídia digital out of home, que vocês estão explorando agora, quais são as diferenças básicas que você tem isso frente ao que você já apresentava para os teus clientes no passado? Bom, eu acho que o fundamento principal é realmente a comunicação ser flex. Quando você trabalha no estático, você privilegia basicamente o institucional. Isso eu digo do ponto de vista da criação, dos handicaps que você oferece para o cliente quando ele adquire um espaço. Como os espaços nos aeroportos são hiper valiosos, nós brincamos lá na Meta 29 que nos últimos 5 anos nós trabalhamos num ambiente muito similar a Las Vegas, porque nós participamos mais de 600 licitações, e são todas através de leilão presencial. Então, o que acontece? Esses pontos valiosos que você acaba adquirindo, eles permitem que você ofereça para o cliente não só um posicionamento estratégico com relação ao seu institucional, mas a possibilidade de ele também trabalhar com atributos, ele poder trabalhar com varejo. O digital permite esse flex. A gente está acostumado a ver digital filmes, 10 segundos, 15 segundos, 30 segundos, mas se você pensar no digital como um banner digital, ele já vai muito além do que o estático. Agora, você sempre teve uma atuação, a tua empresa Meta 29 é muito concentrada, digamos, na área de aeroportos. Esse foi, digamos, o coração, é o coração de vocês. E essa área, do ponto de vista de comunicação, muitas vezes, não por iniciativa de vocês, mas de quem concedia essa possibilidade, não tinha muito planejamento de comunicação, ou seja, por vezes, para o consumidor, para o pedestre, o passante, existia uma certa poluição visual. Com essas mudanças agora de concessões para novos players, você acredita que isso está sendo resolvido ou é cedo para comentar? Não, eu acho que a gente está já entrando num processo de reorganização. Realmente a gente lutou muito contra isso. O que acontece é o seguinte, os aeroportos são hiper valiosos. Isso não é só mérito do Brasil, mas o Brasil ele tem um diferencial competitivo frente aos outros países, e que se reflete através da numerologia. Tirando o ano passado, que o nosso PIB realmente foi surpreendentemente pequeno, e aí o movimento, o volume de passageiros nesse ano cresceu em torno de 5%, mesmo assim mais do que a média mundo. Nos 3 anos anteriores, o Brasil cresceu em torno de 19% a média de passageiros transportados, frente a uma média mundo de 4%, e frente até ao comparativo dos outros BRICS, Índia e China, que cresceram em torno de 7%, 8%. Então, essa explosão no volume de passageiros transportados, correlacionado com um momento de busca por melhores infraestruturas, busca por privatizações, buscas por moralização, fez com que a Infraero também começasse a se preocupar com o quesito técnico e estético. Realmente, a poluição visual ela é prejudicial a todos. Vide o que acabou acontecendo aqui no Cidade Limpa. Realmente, você não precisa excluir toda a publicidade da rua, como você também não precisa excluir todas as publicidades dos aeroportos. Mas você tem que ter uma regulamentação, uma normatização que permita ela contribuir e não prejudicar o passageiro, o usuário do aeroporto. Agora, nessa situação que você falou do crescimento enorme de passageiros nos anos recentes, mesmo que no último não tenha sido tão grande, é claro que estão subdimensionados os aeroportos no país. Tem muito mais potencial de novos aeroportos, inclusive novas empresas ou novas possibilidades junto aos players que existem por aí, eu vou te contar um dado, Gera, que realmente é surpreendente. Para a gente já é meio mecânico, a gente faz isso no nosso cotidiano, mas o Brasil hoje é o segundo maior parque de aeroportos do mundo. O Brasil tem 732 aeroportos. Pouca gente sabe, mas nós perdemos dos Estados Unidos, obviamente disparado na frente, mas nós temos 732 aeroportos. Desses aeroportos, a Infraero administra 64. Existem alguns aeroportos particulares, como Porto Seguro, Maringá, Caxias do Sul, diversos aeroportos no interior do estado que pertencem à DAESP. Mas, assim, esses aeroportos estão prontos, são pistas homologadas
eles estão prontos para serem modernizados, investirem-se em terminais de passageiros. Isso aí realmente seria a grande solução desse caos aéreo, dessa concentração. Nós participamos recentemente de um seminário de aviação, e aí a TRIP mostrou um trabalho onde eles comparam o mapa dos aeroportos brasileiros, né, com o mapa dos aeroportos nos Estados Unidos no final da década de 60, quando começaram os jatos. E aí eles mostram que realmente existia uma grande concentração, né, em algumas cidades, muito similar ao que acontece no Brasil. E eles mostraram que, com investimento, com uma ordem de grandeza, que, para a gente ter uma comparação, seria mais ou menos a metade do que seria investido no trem-bala Rio-São Paulo, então, um investimento considerado mais do que viável, a gente acabaria com esse caos aéreos e modernizaria 260 aeroportos. Então, isso é uma tendência, isso vai acontecer mesmo. Agora, voltando para o nosso mercado e focando também um pouco da área de mercado publicitário, que eu sei que você sempre teve uma boa atuação nessa área. Você acredita que o local, aeroportos, e com isso toda a comunicação que tem nos aeroportos, tende a ser valorizado, quer dizer, até mesmo pela questão dos próximos eventos que teremos no país? Não, sem dúvida nenhuma. Eu acho que, independente da receptividade ou não do mercado, a gente está num ciclo hipervirtuoso. Nós estamos falando de um Brasil que está sediando uma Copa das Confederações, daqui a um ano uma Copa do Mundo, daqui a 3 anos uma Olimpíadas. Eu, sinceramente, Gera, nós que somos companheiros de longa data, eu nunca imaginei viver um momento como esse. Então, isso daí, naturalmente, também vai refletir num maior investimento, né, e num maior reconhecimento também do mercado publicitário, por opções que realmente consigam captar mais a atenção dos seus respectivos consumidores. Eu brinco que, quando a Meta 29 começou lá atrás, com a nossa experiência de mercado editorial, eu só utilizava argumentos qualitativos, né? Com o passar dos anos, a gente passou a utilizar argumentos quantitativos. Hoje eu brinco que a gente trabalha com quali, com quanti e com confinamento. É horrível como passageiro, mas é a verdade. Que é reflexo da infraestrutura que nós temos, né? Exatamente. Agora, o perfil de anunciantes que você já tem e que os que tendem a entrar são muito mais internacionais nesse sentido? Olha, isso é uma outra surpresa também, né? A gente sabe que esse ambiente out of home, ele é dentro da hierarquia das prioridades das grandes agências e dos grandes clientes. Eu acho que de 0 a 10 ele é a nota 2, 3. Mas, ao mesmo tempo, é contraditório falar isso quando a gente fala que o Brasil transportou, ano passado, 192 milhões de passageiros, que a gente tem hoje a 3ª ponte aérea mais movimentada do mundo. Foi um dado que saiu da Panrotas esses dias, é uma coisa assustadora. A primeira é uma ponte aérea que liga Seul a uma cidade chamada Jeonju, na Coreia, com 10 milhões de passageiros. A segunda, Tóquio, Sapporo, com 8 milhões e meio. E a terceira, Rio de Janeiro, São Paulo, com 7,2 milhões de passageiros. Eu pensei que fosse, sei lá, Nova York, Boston, Nova York, Washington, alguma coisa assim. Não só Nova York, Boston, Nova York, Washington, imagina Xangai e Pequim. Vamos lá para a Ásia, que a gente não tem tanta afinidade, mas a gente só ouve de superlativo, superlativo. Então, assim, o mercado anunciante também está olhando isso. Hoje a gente, obviamente, tem as grandes marcas que utilizam o aeroporto de uma maneira estratégica, né? Mas a gente também tem por exemplo, o caso do HSBC... No caso do HSBC internacionalmente, no caso de Samsung, de LG, de Visa, de Mastercard, para esses caras o aeroporto é um ambiente estratégico. As grandes redes hoteleiras, essa indústria que vive desse habitat também. Mas hoje eu vejo casos assim que eu fico até orgulhoso assim de poder colaborar, de empresas B2B que, teoricamente, fariam revistas segmentadas ou veículos dirigidos, e hoje fazem aeroportos com convicção,
né, com resultados, as empresas brasileiras que se nacionalizaram, que se internacionalizaram. Então, o aeroporto é uma grande vitrine para esse ambiente corporativo. A tua receita, não vou falar de valor absoluto, mas ela está num padrão mais ou menos estável ou está crescente frente a esse crescimento da indústria? Não, a receita, os custos aumentaram significativamente com esse processo das licitações, mas as receitas também acompanharam. A gente vem crescendo aí nos últimos 4 anos uma média de 20%, 25% ao ano. E a maneira com que, vamos aproveitar, vou só recuperar para quem está nos assistindo agora. A gente faz esse programa aqui especificamente para a BDO e a cada 2 semanas nós fazemos esse programa ao vivo. Depois as pessoas que querem pegam pelo site da BDO. E está voltado basicamente para a indústria, seja os anunciantes, as agências de propaganda e os players do setor como vocês, né? Você considera que hoje a maneira com que o mercado, digamos, anunciante trabalham, vocês e a indústria indústria de comunicação ligada a aeroportos, é ideal? Poderia evoluir mais? O que poderia ser feito para melhorar? Bom, essa é uma longa história, né, Gera? Eu tenho alguns preconceitos, né, com relação ao mercado publicitário, e isso daí talvez até por essa origem aí de mercado editorial, que a gente sempre lutou muito por uma verba muito pequena, mas o Brasil tem um modelo que é atípico, né? Nós temos uma concentração muito grande na TV aberta, são 64% aí, segundo últimos intermeios, em investimento em TV aberta, e a Rede Globo tem 70% desses 64%. Ou seja, nós estamos vivendo numa era onde o elevador é mídia, nós somos mídia ambulantes, o online, ativação cultural, ativação promocional, ativação esportiva, mobile, uma infinidade de opções, e a gente continua se matando para lutar pelo resto que sobrou. E aí o que acontece? Isso também acaba tendo, né, uma camisa de força que as agências acabam vestindo também. E aí a nossa grande luta é realmente comprovar para o mercado anunciante, para os clientes e para as agências, que essa qualificação, mais essa numerologia, agregada a esse tempo, né, muito maior que as pessoas passam nesse ambiente, são valiosos, né? Pode investir que o resultado é verdadeiro. Agora, hoje, nós já estamos chegando agora no final do programa. Você que está começando agora a operar mais na parte digital out of home, no ambiente out of home que você já estava, que indicação você daria para o anunciante ou para a agência que está nos assistindo, que eles deveriam levar em conta para justificar que é eficiente estar presente nesse meio? Olha, a primeira indicação é a coragem, né? Muito mais do que qualquer métrica. Eu sei que todo mundo, nós não trabalhamos num ambiente de feeling, né? Nós trabalhamos num ambiente onde a gente tem que comprovar resultados, mas se a gente não tiver coragem de enfrentar e fugir dessa camisa de força, a gente não conseguiu subir o primeiro degrau. Eu acho que para a gente chegar num patamar desejável, e que todo mundo sabe que isso realmente vai ser um futuro verdadeiro, a gente tem que ter coragem de enfrentar e de assumir, vamos chamar de pseudos riscos, né? A gente tem que acreditar que 17 milhões de pessoas embarcando em Congonhas é um número muito significativo. A gente tem que enfrentar que passar 1 hora, 1h30 para embarcar por um voo doméstico, 2h30, 3 horas para embarcar por um voo internacional, é um tempo muito relevante na vida das pessoas. A gente está vivendo um momento, né, um período que a grande pérola é o tempo. E a gente perde, né, ou a gente passa bastante tempo em diversos ambientes, por 1 hora, 2 horas, 3 horas, a gente passa em academias, a gente passa em estações, a gente passa em aeroportos. Então, a mídia digital, realmente, ela ocupa um espaço, talvez o mais interativo, né, dentro desses ambientes. Então, é uma questão realmente de acreditar e apostar, porque os resultados, eles existem e são verdadeiros. Tem diversos cases aí de sucesso. Eu tenho um case especificamente que eu gosto de citar sempre, que é uma companhia B2B que fica em Jaraguá do Sul, no norte de Santa Catarina, de uma empresa que se chama VEG, que não tem a cultura de ser um grande anunciante, e ele começou a investir num ambiente corporativo, basicamente no aeroporto de Congonhas,
e com resultados assim astronômicos. É uma empresa que hoje já fatura 8 bilhões, com perspectivas de chegar em 2020 com 20 bilhões de faturamento, e eles só fazem aeroporto de Congonhas. Então, assim, ninguém, né, que tem uma cultura de não investimento em publicidade gasta a grana que eles gastam, né, com tanta confiança. Então, a gente tem inúmeros cases aí. O que eu gostei da ideia que você levantou no final é que tem um conceito como se fosse o share do tempo das pessoas dedicado à mídia digital out of home, comparado com o share do tempo dedicado aos outros. Ou seja, o share dessas pessoas que hoje saem de casa, ou pegam o metrô, ou vai numa academia, ou numa cafeteria, ou numa farmácia, no aeroporto, da universidade, onde for, nessas ações, pegou o elevador comercial, etc., o tempo que ele dedica a assistir, a ter acesso a essa mídia digital out of home, já justificaria uma participação maior do que o 0,7 que tem hoje, que não é 0,7 do tempo da pessoa que ele está tendo hoje. Né? Não, exatamente. Ó, eu vou até citar um exemplo, porque o meu dia a dia, né, meu prazer, né, eu brinco que eu posso não ser um bom empreendedor, não ser um bom pai de família, mas uma coisa que eu adoro é estar na rua fazendo venda de espaço de publicidade. É a minha paixão, me sinto, né, realmente um profissional gabaritado, né, para falar que sou um vendedor nato. Mas, assim, essa semana eu tive uma reunião com uma executiva do Banco Santander e que, surpreendentemente, né, na hora que eu estava fazendo a apresentação, ela falou, pô, eu vejo muito isso no aeroporto, que é essa rede dos digitais. Ela falou, eu lembro muito bem da VEG, eu lembro muito bem da Tyson Group. Aí ela começou a falar isso, eu falei, pô, mas o Santander nem é anunciante desse ambiente, né? Ela está preparada já para isso. O que ela precisa é realmente assumir, né, que... E ter confiança, referência de outras empresas fazendo e não saindo. Né? Agora, ela realmente é representativa, ela é a amostra. Se eu fosse fazer uma pesquisa lá, ela está lá como uma heavy user, ela vive dentro desse ambiente corporativo e ela tem diversos produtos para falar com essas pessoas. Bom, está ótimo, eu quero agradecer muito a você, Pedro. Nós falamos hoje aqui com o Pedro Barba Stefano, que é sócio-diretor da Meta 29. O Pedro é mais um dos participantes, dos associados à BDO. Com o Pedro, agora, hoje, são 19 empresas, 19 das mais importantes empresas de mídia digital out of home. Esse programa, que é o nosso Caminhos Online, é um webinar que a gente faz para a Associação Brasileira de Mídia Digital out of home. Termina aqui. Ele acontece uma terça sim, uma terça não, sempre às 15. E quem quiser conhecer os outros programas é só ir no site da BDO, abdo.com.br. Muito obrigado, até a próxima.